Olá! Seja bem-vindo! Esse vídeo traz dicas e ensinamentos sobre como alcançar objetivos financeiros e pessoais. Inscreva-se no Lições de Sucesso. Tenha informação sobre as melhores estratégias, casos de sucesso e histórias inspiradoras para te ajudar a transformar sua vida financeira e alcançar seus maiores objetivos. A história de sucesso de Larry Ellison, que criou a Oracle. Ele sempre acreditou que a chave para o sucesso estava em uma visão clara do futuro. A história de sua jornada não é apenas sobre acumular riquezas, mas sobre como um único indivíduo conseguiu transformar a forma como o mundo vê a tecnologia e a inovação. Ao longo de sua trajetória, o nome se tornou sinônimo de inovação, risco calculado e uma capacidade imbatível de se adaptar e conquistar. Neste roteiro, vamos explorar os aspectos que marcaram sua ascensão e como sua sabedoria e decisões audaciosas não apenas moldaram uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo, mas também a maneira como vemos o papel da tecnologia nas nossas vidas cotidianas. O início de uma jornada visionária. Tudo começou com uma ideia: criar um banco de dados relacional que pudesse transformar a forma como as empresas armazenavam e acessavam informações. Esse conceito, ainda novo na época, viria a se tornar o alicerce do que se tornaria um dos maiores nomes da computação. Ele não seguiu os caminhos tradicionais do mercado. Ao invés de seguir o fluxo da indústria ou se contentar com os padrões existentes, ele se lançou em uma jornada que desafiaria as normas. Não se trata de apenas ser mais rápido ou mais inteligente, mas de ter uma visão que os outros não conseguem ver, disse uma vez, resumindo sua abordagem não convencional para o sucesso. Essa visão o levou a criar um sistema que não apenas resolveria um problema, mas também abriria as portas para um novo mercado, o mercado de bancos de dados relacionais. Ele acreditava que a tecnologia poderia resolver problemas complexos e que uma boa ideia, quando bem executada, não tinha limites. Essa filosofia de simplificação e inovação faria diferença em sua jornada. O melhor jeito de prever o futuro é criá-lo, ele afirmou em uma de suas falas mais conhecidas, uma crença que foi o motor por trás de muitas de suas decisões empresariais. Inovação sem medo de fracasso. Apesar de estar no auge da indústria de tecnologia, ele nunca foi um homem de ficar acomodado. Ele acreditava que o verdadeiro sucesso não era medido apenas pelos lucros, mas pela capacidade de inovar de maneira constante. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele, refletiu uma vez. Isso ficou claro quando ele e sua equipe enfrentaram diversos desafios técnicos e financeiros no início. Mas, em vez de desistir, ele viu cada obstáculo como uma oportunidade para aprender e se aprimorar. Essa filosofia o levou a se tornar pioneiro na introdução de soluções que mudariam a forma como as empresas lidavam com dados. Seu foco era resolver um problema real e tangível de seus clientes, e não simplesmente criar um produto para vender. Quando os primeiros sistemas de banco de dados começaram a ganhar popularidade, ele já estava mirando além, em uma arquitetura de rede distribuída que viria a mudar a indústria para sempre. Se você não está disposto a correr riscos, então você está apenas esperando o tempo passar, ele disse em certa ocasião. E foi assim, desafiando os limites daquilo que era possível, que ele levou a sua empresa a se tornar uma das mais valiosas e poderosas do setor. A filosofia do longo prazo. Um dos pontos mais marcantes de sua filosofia de liderança foi a habilidade de olhar além dos resultados imediatos. Ao invés de se preocupar com a pressão por lucros rápidos, ele preferia tomar decisões com base no que seria melhor para o futuro. Não se trata de ficar rico rapidamente, mas de construir algo que tenha longevidade, refletiu em uma das várias entrevistas que deu ao longo de sua carreira. Ele sabia que para se estabelecer como líder de mercado, era preciso pensar a longo prazo, investir no que era novo e ainda não compreendido pela maioria. Isso se refletiu no seu empenho em desenvolver não apenas uma, mas uma série de soluções tecnológicas que criaram novos padrões no mercado. Sua visão de longo prazo foi essencial para a transformação de sua empresa em um gigante da tecnologia global. Essa mentalidade de longo prazo também se refletia na sua liderança. Em vez de focar apenas nos números do dia a dia, ele sempre incentivou sua equipe a pensar grande, a explorar ideias fora do comum, a antecipar as mudanças que o mercado demandaria no futuro. Ele sabia que o sucesso sustentável só seria possível se fosse acompanhado por um compromisso constante com a inovação. A cultura da empresa. Uma das maiores lições que ele compartilhou ao longo dos anos foi sobre a importância da cultura corporativa. Para ele, não bastava apenas ter um produto inovador, era necessário cultivar um ambiente em que as ideias pudessem florescer e serem transformadas em soluções reais. Eu sempre procurei recrutar pessoas que fossem melhores do que eu, afirmou certa vez, refletindo sua crença na importância de formar equipes talentosas. Ele sabia que, para uma empresa prosperar, era necessário rodear-se de mentes brilhantes e motivadas.
Essa filosofia de contratar os melhores e mais inteligentes foi fundamental para a construção de uma cultura corporativa de alto desempenho. Além disso, ele acreditava que a transparência e a comunicação aberta eram fundamentais. Acreditava que as melhores ideias surgiam quando todos se sentiam à vontade para expressar suas opiniões, questionar as normas e sugerir novos caminhos. A inovação não acontece quando você está confortável. A verdadeira inovação acontece quando você está disposto a quebrar as regras, ele dizia. Disrupção no mercado. O caminho para o sucesso não foi fácil, e ele enfrentou muitos desafios ao longo dos anos. Mas o que o diferenciou dos outros foi a sua capacidade de se reinventar constantemente. Não satisfeito com o sucesso de seu primeiro grande produto, ele desafiou a si mesmo e a sua equipe a criar novas soluções que continuassem a moldar o mercado. Se você não está disposto a desafiar as normas, você será apenas mais uma empresa, ele afirmou, uma filosofia que ressoou ao longo de sua trajetória e que se tornou a base de muitos dos grandes movimentos empresariais que ele iniciou. Ele não temia entrar em territórios desconhecidos e nem se arriscar com novos projetos, mesmo quando parecia que os riscos eram grandes demais. Uma das suas maiores inovações foi a criação de um sistema que não apenas armazenava dados, mas os tornava acessíveis em tempo real, revolucionando a forma como as empresas faziam negócios. Esse foco incansável em aprimorar o que já existia e em buscar soluções disruptivas foi um dos principais motores de seu sucesso. Sabedoria no processamento de dados. Em um mundo cada vez mais dependente de dados, ele compreendeu muito cedo o poder que a informação poderia ter. Sua abordagem de criação de bancos de dados foi apenas o começo de uma jornada maior, onde ele percebeu que o verdadeiro poder da tecnologia não estava apenas na coleta de dados, mas em como organizá-los e utilizá-los de maneira inteligente. A informação é um novo petróleo, ele disse uma vez, reconhecendo que os dados, assim como o petróleo, eram recursos preciosos que precisavam ser extraídos e refinados para se tornarem valiosos. Esse entendimento ajudou a moldar a maneira como sua empresa se expandiu para áreas como a computação em nuvem e inteligência artificial, tornando-se um gigante tecnológico global. O legado de um pioneiro. O legado deixado por ele é vasto e transformador. Ao olhar para sua trajetória, é evidente que o sucesso não veio de maneira fácil. Cada passo foi dado com coragem, inteligência e uma visão que transcendia o presente. Ele compreendeu que os desafios e obstáculos não eram barreiras, mas sim oportunidades para crescer e inovar. Com uma combinação de coragem, visão de longo prazo e constante inovação, ele não apenas construiu uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, mas também redefiniu o que significa ser bem-sucedido no cenário atual. Sua história continua a inspirar empreendedores ao redor do mundo, lembrando-nos de que o verdadeiro sucesso não vem do medo de falhar, mas da disposição de se arriscar e transformar o impossível em possível. A trajetória de um visionário que não se contentou com o sucesso imediato, mas com a criação de um legado duradouro. Como ele disse uma vez, o objetivo não é ser o melhor no que você faz. O objetivo é ser o melhor para o mundo ao seu redor. E isso ele fez, de maneira extraordinária. O vídeo chegou ao fim. Espero sua inscrição e comente quais pontos deverão ser abordados futuramente e nos vemos por aqui. Não perca!